Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre gerência de arquivos. Nessa aula de gerência de arquivos a gente vai falar sobre como funciona os sistemas de arquivos dos computadores que precisam ser organizados e gerenciados pelo sistema operacional. Então a gente já falou sobre alguns dos pilares do que constitui qualquer sistema operacional. A gente já falou sobre sistemas, sobre gerência de processos, né? A gente já falou sobre gerência de memória, agora a gente vai falar sobre gerência de arquivos. Então nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura de arquivos, estruturas de diretórios, que são outras construções importantes em qualquer sistema de arquivos, e falar um pouquinho sobre a implementação de sistemas de arquivos. Então o sistema de arquivos ele é considerado a parte mais visível do sistema operacional. Por quê? O sistema operacional ele precisa interagir com usuários, desde os usuários mais leigos até os usuários mais avançados. O que todos esses têm em comum é a manipulação das suas informações dentro do computador. E essas informações elas são materializadas na forma de arquivos. Essas informações elas contêm os dados dos usuários, mas eu também estou falando de informações no que diz respeito a programas, certo? No final das contas, programas também são solidificados na forma de arquivos, né? Eles são representados na forma de arquivos, que são arquivos executáveis, tá? Então, no fim das contas, o sistema de arquivos ele vai criar esse recurso lógico a partir desses recursos físicos. O que são esses recursos físicos? Tá? São esses arquivos que são armazenados em algum tipo de mídia de armazenamento. A gente já conhece discos rígidos. Antigamente a gente tinha muito uso de fita magnética para armazenar, discos SSDs e assim por diante, né? Só que o que é importante notar aqui é que há uma problemática no que diz respeito à eficiência desse sistema de arquivos. A gente vai falar muito disso ao longo dessas aulas. A eficiência do sistema de arquivos se dá pela rapidez no acesso, certo? Eu não quero esperar indefinidamente para ler um arquivo ou para gravar um arquivo. E também, para dar essa capacidade de rápido acesso, eu preciso ter uma organização pré-definida. Além disso, eu preciso garantir consistência dos dados e persistência dos dados. Tá? Então, o sistema de arquivos ele é um mecanismo para armazenamento dos dados e acesso aos programas. E é formado por duas unidades básicas, né, que são os arquivos e os diretórios. Arquivos que contêm os dados e os programas dos usuários, e os diretórios que são estruturas criadas simplesmente para organizar esses arquivos de uma maneira inteligível para o usuário e, de certa maneira, até para o próprio sistema operacional. Então, esses arquivos e diretórios são normalmente armazenados na última das memórias da minha hierarquia de memória, que são os dispositivos de memória secundária ou memória de massa. Tá? Então isso é o que é normalmente feito. E a informação ela precisa ser persistente, por isso que elas ficam na última camada da hierarquia de memória. Persistente no sentido de que ele precisa ser armazenado num tipo de memória não volátil. Quando eu desligar o meu computador e voltar a ligá-lo, eu quero que aqueles dados que eu guardei estejam ainda lá desde o meu último acesso a esses dados. A informação precisa ser segura e consistente. Eu quero evitar que outras pessoas que não são autorizadas tenham acesso a esses dados. E eu quero evitar que esses dados, por mais que estejam lá, estejam de alguma maneira corrompidos, tá? Que estejam duplicados, que estejam ausentes por algum erro da minha organização. É como eu estar no meu quarto e perder um par de meias. Eles ainda estão lá, mas eu não consigo achar, então não serve de nada para mim. Tá? E como eu já falei, é a maneira rápida de acessar e gerenciar esses dados. Então, algumas questões principais que a gente vai falar aqui é como é que eu encontro a informação, como é que eu organizo e como é que eu encontro. Como é que eu impeço que um usuário tenha um acesso inadequado ou indevido a um outro conjunto de dados de outro usuário, né? E como é que eu sei quais são os blocos que estão livres, ou seja, aptos para receber novas informações a serem gravadas. Então, o objetivo aqui é fornecer mecanismos, ou o sistema operacional vai fornecer mecanismos para que o usuário consiga manipular os arquivos e os diretórios. Eu tenho que garantir que haja uma validade e coerência desses dados, ou seja, não há dados que foram corrompidos, perdidos. Otimizar esse acesso para garantir a rapidez no acesso. E fornecer suporte a outros sistemas de arquivos. Eu tenho que ser capaz de ser plural no ponto de vista de ser capaz de acessar dados de outros tipos de arquivos. A gente vai ver mais na frente que os sistemas de arquivos eles têm
toda uma maneira de organizar esses dados. Se eu não entendo como essa maneira de organizar os dados funciona, eu não vou conseguir ter acesso a esses dados. Eu posso também, na verdade, um dos objetivos importantes, principalmente hoje em dia, é dar suporte à multiprogramação. O sistema de arquivos tem que ser capaz de reconhecer um cenário no qual eu tenho múltiplos programas em execução, múltiplos usuários em uso do sistema operacional. E ser capaz de fornecer uma característica de proteção e acesso concorrente. Então, como esse mecanismo de abstração de que são os dados, né, na verdade são implementados em discos, são colocados em discos através de representações magnéticas, por exemplo, como os discos e fitas magnéticas, os arquivos eles são a representação dos dados do usuário. Tipicamente eles são dados a eles nomes inteligíveis para o usuário. Claro que a gente não vai colocar o nome de todos os nossos arquivos simplesmente como números. Arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3. Isso seria muito difícil para a gente gerenciar, ainda mais com a quantidade de arquivos que todo mundo tem nos seus computadores, né? Então os arquivos eles são dados nomes e tipicamente são dados também extensões. Por mais que os sistemas operacionais, alguns sistemas operacionais, não exijam uma extensão, normalmente é utilizada uma extensão. Até porque é um auxílio inteligível para o usuário saber que tipo de arquivo é aquele. Se eu tenho um arquivo com extensão .docx, eu sei que aquilo ali é um arquivo, um documento de texto. Provavelmente quando eu abrir aquele arquivo num programa apropriado, eu vou ler um texto que está lá descrito, certo? Então, a extensão serve até para o usuário conseguir identificar mais facilmente, categorizar mais facilmente seus arquivos. E também serve para o sistema operacional. Por exemplo, uma facilidade que pode haver é, ao ter uma extensão de arquivo, associar aquela extensão de arquivo a um programa que é capaz de ler corretamente aquele arquivo, certo? A razão pela qual, por exemplo, no Windows, quando a gente dá um duplo clique em algum arquivo, o Windows sempre tem um programa padrão para abrir aquele arquivo. Não significa que seja o único possível necessariamente, mas ele já tem um programa padrão para que na hora que o usuário diga quero abrir esse arquivo, o sistema operacional já sabe com que programa abrir aquele arquivo, certo? O tamanho dos nomes e o tamanho das extensões podem variar. Muito antigamente a gente tinha no MS-DOS, por exemplo, a gente tinha um formato 8+3 que a gente dizia, né? Então o nome do arquivo tem que ser no máximo 8 caracteres e a extensão no máximo 3 caracteres. Hoje em dia isso daí extrapola muito mais esse número, né? Eu posso ter arquivos com extensões enormes, tá? Bom, os arquivos em si, não estou falando do sistema de arquivos, estou falando dos arquivos em si. Eles podem ser estruturados em 3 maneiras principais. A primeira que a gente chama de sequência de bytes. É uma estrutura extremamente simples, tá? É apenas um conjunto desestruturado de bits. Eu tenho uma sequência de bits, encadeamento, que tem um começo, tem um fim, e aí eu sei que aquilo ali, todos aqueles bits pertencem àquele arquivo, tá? O sistema operacional ele não sabe o que é o arquivo, ele sabe que é uma massa de bits que está ali. E é muito utilizado pelo Unix e pelo Windows, pela sua simplicidade, tá? Não requer maiores estruturas de organização. Estruturas mais organizadas podem ser sequências de registros, por exemplo. Então os arquivos são formados por pedaços que são considerados registros, partes. Fazendo uma analogia grosseira, é como o nosso conceito de páginas na hora de organizar dados da minha memória principal. E as árvores? Árvores são as estruturas de dados de árvore, né, onde eu tenho uma raiz que tem filhos, esses filhos têm novos filhos e assim por diante, tá? Então elas podem ser organizadas na forma de árvore usando a ideia de registro. Tem um registro que tem um filho, ou seja, esses filhos estão associados a esse registro, tá? E aí ele tem sempre um campo-chave que indexa o registro, que diz quantos filhos ele tem, e aí eu faço esse acesso. É uma maneira de organizar os dados, principalmente para fazer um acesso ordenado, tá? Tem um algoritmo de passeio na árvore. Então aqui é uma representação gráfica de todos esses tipos de organização, de estruturas de arquivos, tá? Então eu tenho aqui a sequência de bytes, os registros, e aqui as estruturas de árvore,
certo? Tipicamente a gente vai usar muito mais o primeiro por ser mais simples. Tipos de arquivos. Então, existem tipos principais de arquivos, tá? Eu não estou falando aqui no que diz respeito a extensões, tá? É claro que cada programa, por exemplo, ele pode estruturar os bits, dar uma significância aos seus bits da maneira que quiser. Mas é claro também que o sistema operacional precisa estruturar de maneira geral esses arquivos para poder reconhecer os tipos principais de arquivos. Vou dar um exemplo daqui a pouquinho, mas vejam só. Eu tenho os meus arquivos regulares, que tem as informações do usuário, tem um cabeçalho que identifica o tamanho do arquivo, data do arquivo, etc. E o conteúdo desse arquivo. Tá? Eu tenho os meus diretórios, que são simplesmente estruturas organizadoras do meu sistema de arquivos. Tá? Ajuda a correlacionar arquivos que sejam que tenham relação uns com os outros. Tá? Minha pasta de vídeos, minha pasta de fotos, assim por diante. Eu tenho arquivos especiais de caracteres, ou seja, arquivos cuja representação dele é estruturada de forma a ser representada em caracteres ASCII. São tipicamente arquivos que têm a intenção de gerar uma estrutura de linguagem natural, qual o usuário, quando abrir o arquivo, consiga ler e interpretar isso daí. E eu tenho arquivos especiais de blocos, tipicamente são relacionados à entrada e saída de periféricos. Quando eu leio algum dado do disco, eu gero essa informação na forma de blocos, né? Como a gente já conversou. Então, de maneira geral, os arquivos eles podem ser do tipo ASCII ou binários. Do tipo ASCII são os tipos de caractere que a gente mencionou. Então, eu tenho uma correlação entre os arquivos ASCII, que eu abro o arquivo e consigo identificar as informações dele. Todos eles têm um cabeçalho, como eu falei, com informações de data, criação, quem é o dono do arquivo, né, o proprietário, e assim por diante. E os arquivos binários, que são uma representação muito específica que depende da aplicação, tá? E são arquivos executáveis. Então, eles contêm algumas informações, como por exemplo, o número mágico, que é um número que identifica aquele arquivo binário, e é um número também utilizado para identificar aquele arquivo como executável. Para quê? Para que o sistema operacional não permita que arquivos ASCII, por exemplo, sejam interpretados como arquivos executáveis. Isso poderia causar um problema inadvertido, né, sem querer, poderia causar um problema na execução de uma aplicação que na verdade não é uma aplicação, certo? Eu interpretei aquilo ali como uma aplicação. Quero evitar esse tipo de coisa. Para isso que existe o que a gente chama de número mágico, é um identificador único que diz, ok, se o número for assim, ele é um arquivo binário. Tá? Ele contém, claro, tamanho do texto, tamanho dos dados, os dados em si, tabela de símbolos, texto e assim por diante. Tá? Onde é que eu começo a executar? Como é que eu acesso esses arquivos? O acesso aos arquivos, quando eu falo acesso aos arquivos, eu quero dizer como é que eu estruturo os meus arquivos para quando eu quiser ler, por exemplo, eu consiga ler de uma determinada maneira. Eu posso organizar eles de maneira sequencial. Quando eu digo que estou organizando eles de maneira sequencial, significa que todas as pequenas partes dos arquivos, seja qual for a estrutura que eu utilizei, conforme a gente já viu, sequência de bytes, registro ou árvore, todas as pequenas partes dos arquivos estão em pontos sequenciais dentro da minha memória. Seja ela disco, fita, o que quer que seja, estão em sequência. Isso difere do acesso aleatório. No acesso aleatório significa que eu vou colocando essas partes dos arquivos em pontos aleatórios do meu disco. A princípio você poderia pensar, por que eu colocaria aleatório e não sequencial? Sequencial parece muito mais simples, muito mais rápido. Depende. Quando eu falo de acesso sequencial, imagine que eu estou colocando todos os meus dados de um arquivo e logo em seguida eu começo a colocar todos os dados do meu próximo arquivo. O que é que vai acontecer aqui? O que acontece se esse primeiro arquivo for um documento de texto que eu ainda não terminei de editar? Eu salvei, mas no outro dia eu abro e vou editar mais e coloco muito mais texto e ele ganha muito mais páginas. Por ganhar muito mais páginas, o tamanho do arquivo vai ser maior. O que acontece agora? Eu não tenho mais aquele espaço para crescer. Eu vou começar a invadir a área de um próximo arquivo. Então isso é problemático. Tá? Tipicamente esse acesso sequencial era utilizado nos primeiros sistemas operacionais. Sistemas operacionais que baseavam-se
em memória de massa em fita, que é muito mais fácil você ter um acesso sequencial do que aleatório. O acesso aleatório em fita ia ser bastante demorado. Tá? E o acesso aleatório, ele, além de não ter esse problema que eu mencionei, porque eu coloco um arquivo aqui, em seguida eu coloco o outro, se amanhã eu quiser editar esse primeiro, as outras partes dele eu coloco em sequência. Vou colocando aí no final dessa fila de arquivos, digamos. Tá? Obviamente que isso vai me dar um problema na hora de juntar todos os pedaços. Eu vou ter que passear por várias partes do meu disco, da minha memória de massa, para que eu consiga fazer isso. Certo? Então isso pode ser problemático. Bom, esses tipos de arquivos que a gente mencionou há pouco, né, tipo de arquivos binários e ASCII, né, eles têm um formato como esse que vocês estão vendo aqui. Na esquerda vocês estão vendo um típico arquivo binário, tá? Então ele tem esse cabeçalho que contém as informações que eu tinha mencionado, o número mágico, para identificar que tudo isso daqui tem que ser interpretado como um arquivo binário. Um tamanho de código, tamanho dos dados, tamanho do segmento de pilha, tamanho da tabela de símbolos, ponto de entrada, onde é que eu começo a executar, né? Flags, código, dados e assim por diante. Percebam que isso é bem diferente do meu arquivo aqui da direita. Esse arquivo da direita, eu tenho um cabeçalho e uma seção onde eu tenho informações. Então eu tenho esse arquivo aqui, onde eu tenho o nome do módulo, ou seja, parte do arquivo, dados, quem é o dono, quais são as flags de proteção, ou seja, o que é que pode ser feito com esse arquivo, qual é o tamanho e assim por diante. Então é muito mais simples, né? E aqui eu tenho meus dados brutos, tá? Então os arquivos eles têm informações de nome, dados, mas são necessárias outras informações, como eu já mencionei. Informações de proteção, flags de controle, registro por chave e atributos de momento e tamanho. Então, vamos só detalhar rapidamente cada um deles, tá? Então, de todos esses atributos, eu posso ter atributos de proteção, tá? Quem pode ter acesso ao arquivo, se tem senha, quem é o dono do arquivo, quem criou o arquivo. Uma sequência de informações representadas por flags, por bits, que identificam se aquela informação é verdadeira ou é falsa. Se o arquivo é apenas para leitura, se ele é oculto, se é um arquivo de sistema e assim por diante. Um conjunto de informações relacionadas ao que a gente chama de registros por chave. É quando os registros do arquivo, né, o arquivo é estruturado em registros, se ele for estruturado em registros, se esses arquivos, o acesso a esses registros precisa de uma chave para ter acesso a todos os registros. Eu posso ter acesso parcial ao arquivo. Tá? E eu posso também ter informações de momento e de tamanho. Quando ele foi criado, quando ele foi modificado pela última vez, qual é o tamanho do arquivo e assim por diante. Certo? É claro que o sistema operacional também oferece uma interface, uma série de funções chamadas de sistema para manipular esses arquivos. Então, eu tenho funções de criar, deletar, abrir, fechar, ler, escrever no final do arquivo, que é o append, seek, que é buscar no arquivo, ler os atributos, setar atributos, conforme a gente já viu os atributos anteriormente, e renomear o arquivo, tá? Criar, deletar, abrir e fechar é simples, né? Todas essas informações são baseadas no que a gente chama de um descritor de arquivos. O descritor de arquivos é um número, é um pequeno byte que identifica a situação, o status do arquivo naquele momento, se ele está aberto, se ele está fechado, em que ponto eu estou lendo o arquivo, certo? Quando eu abro ele para leitura, eu começo do início e vou lendo o arquivo, ou seja, obtendo as informações. Escrevendo, eu vou escrever de que ponto, né? Append, esse lugar onde eu vou começar a escrever é colocado no final do arquivo, para que quando eu for escrever, eu escreva no final dele. O seek é exatamente a manipulação desse ponto de onde eu vou ler, escrever e adicionar, tá? Tudo isso baseado no meu descritor de arquivos, tá? Então, toda essa manipulação se dá através desse descritor de arquivos. Então, eu tenho diretórios também. Diretórios, eles são realizadas as operações dele de busca, criação do diretório, remoção e listar todo o conteúdo do diretório. As estruturas do diretório é uma coisa interessante, né? Eles organizam os arquivos que estão dentro do sistema e existem diferentes maneiras de organização desses diretórios. A maneira mais simples é baseando-se no que a gente chama de um diretório raiz. Cria-se então a noção de ter uma árvore de diretório. De novo, eu vou retomar aquela estrutura de dados em árvore, onde eu tenho uma raiz que tem filhos e esses filhos têm novos filhos e assim por diante. Certo?
Então eu posso ter estruturas de diretório extremamente simples, como diretórios em nível único, que foram os diretórios iniciais, onde eu tenho apenas um diretório raiz, e dentro dele eu coloco todos os arquivos do sistema. Isso pode parecer extremamente bagunçado, né? Exatamente porque hoje em dia a gente tem uma quantidade enorme de arquivos dentro dos nossos computadores. Por que eu vou ter apenas um diretório dentro do meu sistema? É extremamente simples e foi criado numa época em que eu tenho um sistema monousuário. Ainda hoje, alguns sistemas embarcados que utilizam sistemas operacionais muito simples implementam esse tipo de estrutura, tá? De sistemas de arquivos. Eu ainda preciso de um sistema de arquivos, mas eu não vou me importar muito com a organização e estruturação desses arquivos em diretórios. Então eu faço uso dessa abordagem em diretório único, tá? Uma outra abordagem, claro, é o uso de diretórios hierárquicos, tá? Nesses diretórios hierárquicos, como eu já falei, tem uma estrutura de árvores, tá? E aí eu tenho cada usuário com seu próprio diretório, tá? De arquivos de usuário. Então ali eu tenho, do ponto de vista do sistema operacional, uma organização de quais são os arquivos do usuário. E eu tenho um diretório de arquivo mestre que identifica quais são todos os usuários. Tá? Então tenho um diretório usuários, e dentro dele eu tenho os diretórios de cada um dos usuários, com o nome de cada um dos usuários, e dentro deles os arquivos. Tá? O problema acontece quando eu tenho um compartilhamento de arquivos. Porque aí quando eu tenho um compartilhamento de arquivos, quando eu estruturo dessa maneira, eu tenho um arquivo que é de fulano e também de cicrano. Em qual dos dois vai ficar? Em qual dos diretórios vai ficar esse arquivo? No diretório de fulano ou no diretório de cicrano? Tá? Então o que vai acontecer é o que a gente chama de ligação simbólica. O arquivo em si, com todos os seus dados, todas as suas informações, vai estar em um dos dois diretórios. Certo? E aí eu tenho uma ligação simbólica em um outro, ou seja, eu não vou replicar esse dado. Qualquer mudança vai ser sentida somente no arquivo cujo dono já foi definido, tá? E aí eu tenho essa ligação simbólica. Problemas que acontecem o que acontece quando o usuário decide excluir o arquivo. Tá? Como é que eu faço isso? Será que eu preciso duplicar a informação, sim ou não? Então isso aqui é uma estrutura, né? Onde eu tenho o diretório de usuários, né? A estrutura de arquivos mestre, né? Que a gente chama, onde eu tenho os usuários 1, 2, 3 e dentro deles cada um dos arquivos, da estrutura de arquivos de cada um dos usuários. Tá? Existe também o diretório de grafo acíclico. Para tentar resolver essa noção do compartilhamento de arquivos, eu posso ter uma estrutura raiz, onde eu tenho os meus arquivos, e aí eu tenho apontamentos para diferentes arquivos. Por exemplo, essa bolinha que vocês estão vendo aqui representa um arquivo que está tanto nessa pasta mail, quanto nessa pasta PR. Essa bolinha aqui representa um arquivo que está tanto na pasta RAD, quanto na pasta A. Certo? Então, resolve muito desse problema de compartilhamento de arquivos. Então, a generalização do esquema de diretório. No fim das contas, toda árvore é um grafo, né? Mas nem todo grafo é uma árvore. Vamos falar um pouquinho sobre a implementação do sistema de arquivos. Agora que a gente falou de características mais generalizadas, né? De tipos de arquivo, estrutura de arquivo, estruturas de diretório, vamos falar das tomadas de decisões, o conjunto de tomadas de decisão de projeto que fundamentaliza cada um dos sistemas de arquivos. Tá? Então, os próprios sistemas de arquivos, eles são armazenados dentro dos discos. Tá? E aí eu tenho que manter uma estrutura organizacional para saber o que acontece quando eu ligo o computador, como eu acesso esses arquivos, como eu identifico a estrutura desses arquivos através do seu sistema de arquivos. Existe sempre uma coisa chamada MBR, Master Boot Record, tá? Que é o registro mestre de inicialização. Ele é utilizado na inicialização do computador. E todo disco ele vai ter uma tabela de partição, tá? Que identifica onde começa e termina a partição. A partição nada mais é do que uma estrutura, né? um pedaço do espaço disponível no disco, onde eu defino o início e o fim dela para fazer uso de diferentes maneiras. Eu posso ter um sistema operacional em cada uma das partições, por exemplo. Tá? Então a tabela de partição define os endereços iniciais e finais da partição dentro do disco. E aí cada partição vai ter informações relevantes da sua partição, porque cada partição pode implementar um sistema de arquivos diferente.
O conteúdo do arquivo em si é armazenado em blocos dos discos, como a gente já conversou quando a gente falou sobre gerência de memória, né? E aí esses blocos eles vão transitar do disco para a memória à medida que eles são demandados. É claro que pode acontecer o que a gente chama de fragmentação interna, né? Conforme a gente já discutiu em aulas passadas. Então na partição eu tenho o meu bloco de inicialização. É o bloco que identifica onde está o sistema operacional daquela partição, que quando eu quiser inicializar o meu computador por aquela partição, ele vai inicializar aquele sistema operacional, certo? Esse bloco ele pode ser do tipo que a gente chama MBR ou GPT, tá? Na verdade, a estrutura das partições pode ser MBR ou GPT, que são duas maneiras diferentes. Não confundam esse MBR com o MBR que eu mencionei anteriormente, há uma confusão com relação a isso, porque antigamente só existia uma estrutura que se chamava MBR, Master Boot Record. E aí criou-se dois tipos, né? Um segundo tipo de MBR que a gente chama de GPT. Além desse bloco de inicialização, eu tenho o superbloco. O superbloco contém vários parâmetros que de fato identificam a maneira como o sistema de arquivos gerencia esses arquivos. E as informações que estão na partição, ela depende do mecanismo que faz a gerência dos arquivos, tá? Então vamos explicar um pouquinho melhor como é que funciona isso. Aqui onde vocês estão vendo o MBR, tá? É o Master Boot Record, é que identifica onde estão as partições, como é que eu acesso, etc, etc. E existem dois tipos, MBR e GPT. O MBR original, ele tinha um problema de tamanho, né? Porque definiu-se uma certa quantidade de bits para definir o tamanho da partição, e as partições ela tem um limite de 2 terabytes, certo? Dentro do meu disco. O GPT é uma maneira estruturada de organizar as partições que dá mais liberdade para a criação e o tamanho dessas partições. É muito utilizado hoje em dia o GPT, certo? Bom, e aqui o que vocês estão vendo são como é que funciona esses dois esquemas, né, de organização das partições, o MBR e o GPT. O MBR, como vocês podem ver, ele tem essa primeira entrada aqui, onde tem as entradas das tabelas das partições subsequentes, né, onde começa a primeira partição, onde começa a segunda, onde começa a terceira. O problema aqui acontece quando eu tenho problemas no meu disco e eu começo a danificar partes do disco, né, por problemas diversos. Pode ser por uma condução de voltagem no disco, pode ser por desligamento incorreto. Então começa a haver falhas. E se falhar essa parte em azul aqui, eu vou ter problemas, porque eu não vou conseguir mais acessar a partição. Uma das coisas que o GPT faz diferente do MBR é criar cópias de backup dessa parte aqui. Então, de forma que se essa aqui ficar danificada, eu posso ter cópias diferentes, certo? Além disso, o GPT fornece uma quantidade maior de partições que podem existir. No MBR pode ser apenas 4, no GPT 128. E o tamanho da partição do MBR, como já mencionei, pode ser no máximo de 2 terabytes, enquanto que no GPT é de cerca de 9 zettabytes, que é 1 trilhão de gigabytes. Então tem espaço de sobra possível aí para o tamanho das partições, certo? Então a manutenção e controle de blocos, né? Como é que eu faço isso no meu sistema de arquivos? Eu posso alocar esses blocos, que são partes do meu disco, numa alocação contígua, tá? Os bytes são armazenados em blocos, etc. E a implementação é mais simples, tá? Então o controle dos blocos é reduzido ao endereço em disco, onde é que está aquele bloco, e o número de blocos do arquivo. Então, se eu tenho a minha organização sequencial, tudo que eu preciso é onde ela começa e por quantos blocos eu devo ler. Então eu quero ler um arquivo que está no disco. Onde está o início dele, quantos blocos eu vou ler. Acabou. Certo? Simples assim. Então tem um ótimo desempenho no acesso, porque eu não preciso ficar saltando por partes do disco, e a gente vai ver que isso é muito lento, né? Eu preciso apenas ler sequencialmente. Um dos problemas que pode ocorrer é a fragmentação externa, tá? Por quê? Porque pode ocorrer de ter todos esses arquivos, esses blocos, eu posso deletar esse arquivo, ou seja, o espaço que ele ocupava é retirado, mas o espaço que ficou
não cabe nenhum dos arquivos que eu tenho agora que guardar no disco. Então é uma fragmentação externa que pode acontecer. Então, olha um exemplo aqui, né? Eu tenho a sequência de arquivos, tá? E aí, digamos que eu deleto o arquivo D e o arquivo F. Então, sobram esses blocos livres. Esse aqui tem 5 blocos, esse daqui tem 6, mas os arquivos que eu quero são de tamanho 7 blocos para cima. Então, eu não vou conseguir fazer uso disso daqui. A não ser que, é claro, que eu faça uma compactação desses dados, mas essa compactação demora bastante, tá? Além disso, tem aquele problema de que o que acontece se nessa primeira parte da figura aqui em cima, ó, observem, o que esse arquivo B que ocupa apenas 3 blocos, ele crescer de tamanho. Como é que eu faço para que ele cresça e ocupe 4 blocos, por exemplo? Eu não posso, né? Porque esse bloco seguinte aqui já é parte do arquivo C. De novo, eu teria que fazer um deslocamento de todos os dados, ou então copiar esse bloco B aqui para o final, e isso é custoso. Eu posso ter uma alocação também por lista encadeada. Tá? Então, todo bloco pode ser utilizado, não precisa ser em sequência, e aí sim eu vou precisar saltar. Porque eu tenho uma estrutura de dados que me diz qual o bloco e qual é o próximo na sequência. Tá? Então eu estou lendo esse primeiro bloco, ele é o primeiro bloco do meu arquivo, mas o próximo não está vizinho a ele, o próximo está lá na frente. A vantagem é que eu não tenho problema de fragmentação externa, e o tamanho dos arquivos pode ser mudado, diferentemente daquele problema que eu mencionei anteriormente. A desvantagem é que o acesso, por ser aleatório, é bem mais demorado, o acesso aleatório no disco é muito demorado, e eu tenho maior fragilidade em caso de problemas, ou seja, o que acontece se eu perder a referência para a próxima parte do meu arquivo, né? Eu não tenho como dizer. É a base do funcionamento de um sistema de arquivos muito conhecido chamado de FAT, tá? Ou File Allocation Table, tá? A tabela de alocação de arquivos. O FAT ele nasceu ali, lá na época do MS-DOS, há muito tempo atrás. FAT 16, FAT 32, até algum tempo atrás a gente ainda utilizava isso daí, foi meio que substituído pelo NTFS nas versões mais recentes do Windows, tá? Então aqui é uma representação gráfica, né? Eu tenho o bloco do arquivo 1, bloco 1 do arquivo, bloco 2, bloco 3, bloco 4, e percebam que eles estão em lugares distintos do meu disco e não necessariamente em ordem, né? Eu tenho 4, 7, volto para o 2, vou para o 10 de novo, 12 e assim por diante. Mesma coisa aqui com o meu arquivo B. Legal? Eu posso ter a alocação encadeada, representada dessa maneira também. Ó. Observe que eu tenho o meu arquivo, que está início na posição 10, por exemplo, está aqui, e ele tem 3 blocos, está aqui, ali e assim por diante. Como é que eu sei? Todos eles estão organizados aqui, no final desse bloco aqui, eu registro um ponteiro que aponta onde é que está o próximo bloco daquele arquivo. Tá? E assim eu crio esse encadeamento dentro do meu disco. Então, o acesso aleatório ele pode ser muito lento. A solução é manter uma tabela de blocos na memória. Tá? Então, ao invés de eu ter que acessar a tabela no disco para depois acessar os dados, eu acesso simplesmente a memória. Então, aqui eu estou estruturando isso dessa maneira. Uma última maneira que a gente vai falar aqui de organizar isso é através da alocação indexada, através de estruturas que a gente chama como inodes, ou index node, ou nó índice. Tá? Percebam que eu mencionei que o modelo de alocação encadeada é um modelo que é utilizado por uma tabela de alocação chamada de FAT, tá? FAT 16, FAT 32. E o que acontece aqui é que a quantidade de blocos que existir vai ser a quantidade de índices que eu vou ter dentro da minha tabela de arquivos. Certo? Quando eu preciso, eu vou carregar toda essa tabela de arquivos para a memória. E isso pode ser uma quantidade muito grande. Porque eu posso ter uma quantidade muito grande de blocos. Certo? O interessante seria se eu, ao carregar o arquivo, né, ao tentar ler o arquivo, etc., eu carregasse na memória somente as informações de onde se encontram os blocos pertinentes àquele arquivo. Então, quando eu for abrir um arquivo, eu não preciso das informações de todos os arquivos que estão no disco. Eu gostaria que tivesse só as informações pertinentes às partes daquele arquivo. Então, essa é a ideia principal do inode. Tá? Então, para cada arquivo, eu tenho uma estrutura de dados que contém índices
para onde se encontram os blocos de cada arquivo. Tá? E é muito utilizado, né, em alguns sistemas operacionais. Todos os sistemas operacionais baseados em Unix utilizam inodes. Tá? A vantagem é que as informações do arquivo só precisam ser carregadas quando ele for aberto. Tá? E cria uma restrição quanto ao número de arquivos abertos. Então, eu só posso ter uma certa quantidade de número de arquivos abertos porque isso vai ocupar a memória inteira. Certo? Então tem uma quantidade limitada. Então, para dar suporte ao crescimento do arquivo, ele pode usar ponteiros. Então, eu tenho aqui essa estrutura que são os atributos do arquivo, onde se encontra a primeira parte do arquivo, segunda, terceira, quarta, etc, etc. E o endereço do bloco de ponteiros, que é o bloco do disco contendo os endereços de discos adicionais. Ou seja, eu posso ter uma estrutura que aponta para uma próxima estrutura de inodes que diz onde está o resto do arquivo. Por quê? Porque no momento que eu crio o arquivo, ele pode ter apenas 7 blocos sendo utilizados. Mas à medida que o tempo passa, o usuário faz uso do arquivo, ele pode crescer. Então eu deixo reservado um ponteiro que aponta para uma próxima estrutura que contém mais partes que podem ser utilizadas. Certo? Obviamente contém permissões do arquivo, contagem de links, né, o número de links que eu vou ter, se existem blocos duplicados, blocos ruins e etc, etc. Certo? Então dessa vez eu vou ter isso aqui, ó, eu vou ter esse índice que aponta para onde se encontram todos os blocos daquele arquivo. O que acontece? Eu estou usando aqui 4. O que acontece se eu precisar de mais? Eu aponto para um próximo. Ah, acabou! Aponto para um próximo inode encadeado que vai fazer outro índice de onde se encontra o resto do arquivo. Certo? Então a vantagem é que eu não tenho fragmentação externa. Tá? Ou seja, eu misturo essa noção de acesso aleatório, porque eu vou colocar o que eu precisar crescer lá no final dos arquivos, né? Se o arquivo cresce, todas as informações adicionais eu vou colocar lá no final. Todo o disco pode ser usado, o acesso é mais rápido por ser indexado apenas ali no início. Então, trago isso para a memória, já sei onde se encontram todas as coisas. Tá? E tem certa robustez no caso de problemas. Tá? Então a desvantagem é que eu tenho uma gerência mais complexa, porque eu tenho uma estrutura de dados de inode a ser utilizada. E eu, é claro, perco espaço com os próprios índices aqui. Certo? Dependendo do tamanho do arquivo, isso cresce de acordo com o número de blocos que eu vou ter. Então, quando eu tenho um sistema, uma implementação com diretórios, eu também preciso guardar informações da estrutura desses diretórios. Certo? Ele é responsável por dar essas informações, os arquivos que estão contidos nele, né? E aí diz respeito à data de criação, permissões, quem é o dono do diretório, assim por diante. E aí, onde é que eu armazeno esses atributos? Armazeno na entrada do diretório ou posso armazenar nos inodes? Por quê? Porque eu posso considerar que todo diretório nada mais é do que um arquivo de um tipo especial, certo? Chamado diretório. Então, por isso, o meu diretório também tem inodes, certo? Então, aqui eu tenho a minha estrutura de entrada do diretório, ou eu tenho minha estrutura utilizando inodes, que é o que vocês estão vendo aqui à esquerda, tá? Que aponta para lugares que contêm esses atributos. Tá legal? Os nomes de diretórios também podem ter tamanhos variados, assim como os nomes dos arquivos, tá? E aí, o nome do arquivo precisa constar nos atributos do meu arquivo. Tá? Claro que isso precisa ter um caractere terminador para identificar onde é que termina o nome do arquivo. Quando eu busco o nome do arquivo, a busca pode ser linear, que é simples, mas é lenta, tá? Ou utilizando o que a gente chama de uma tabela hash, certo? Que é mais rápido e mais complexa. Então eu tenho aqui o meu diretório, tá? E eu tenho os atributos do arquivo e aqui eu tenho o nome do arquivo, como vocês estão vendo. E aqui termina o nome do arquivo. O que acontece quando eu tenho que buscar um arquivo dentro de um diretório? Eu tenho que fazer busca por cada uma dessas entradas aqui, tá? Ou eu posso ter um ponteiro para o nome do arquivo e sair procurando isso em uma área contígua. Lembrem sempre, pessoal, que o acesso a um disco ele é mais eficiente se ele for sequencial. Então, quanto mais eu tiver dados juntos uns aos outros, mais eficiente
eu vou ser na minha busca. Então, se eu estou buscando o nome do arquivo, se eu colocar todos eles juntos, isso é uma vantagem. Então, isso é uma estrutura um pouquinho diferente, utilizando uma tabela hash, por exemplo, que indica onde se encontra as informações do nome do arquivo. Então, vamos falar de alguns outros tipos de sistemas de arquivos, tá? Mais utilizados como o sistema baseado em log, tá? Então, para tentar minimizar os acessos ao disco, tá? Para escritas principalmente, muitos sistemas de arquivos utilizam tecnologia baseada em log. Então a ideia é registrar na memória quais foram as últimas escritas feitas nos arquivos, um log de alterações. Para quê? Para que eu só faça o devido acesso ao disco, escrevendo a modificação, depois de um determinado tempo, um determinado número de escritas. Isso é feito por quê? Porque o que acontece é, muitas vezes eu faço uma escrita num arquivo e aí modifico ele de novo em sequência e vou modificando ele. Seria mais interessante eu esperar uma determinada quantidade de tempo para fazer uma última e única alteração no disco. Perderia menos tempo fazendo isso, certo? Então a ideia do log é registrar as últimas escritas e periodicamente essas alterações são todas escritas no fim do disco. Passa um determinado tempo, eu verifico quais foram as modificações feitas na memória e escrevo lá no disco, certo? Para que eu não fique diretamente escrevendo no disco o tempo todo. Tá? Então isso gera um log de alterações que ficam na memória. Isso pode ser perigoso, tá? Porque o que acontece enquanto eu estou modificando um arquivo, aquelas informações estão na memória e tem uma queda de energia, o meu computador desliga. O que é que acontece? Todas aquelas informações que não foram salvas são perdidas, porque elas estão sendo armazenadas na memória, que é na memória principal, que é uma memória volátil, certo? O tamanho do log, tá? O tamanho do log ele é determinado exatamente por causa dessa periodicidade. Se a minha periodicidade de escrever é muito longa, meu log vai ser muito longo também. Mas se ela for curta, meu log é pequeno, certo? Como é que eu mantenho a confiabilidade ao modificar um arquivo, tá? Um tipo de sistema de arquivos que é chamado journaling, tá? Se utiliza é baseado em sistemas de log, tá? Então considere que para remover um arquivo são necessários 3 passos. Eu removo o arquivo do diretório, tá? O diretório está dizendo que tem aquele arquivo, eu tenho que tirar essa informação. Libero o inode, tá? E coloco ele numa lista de inodes que estão livres. E aí eu volto todos os blocos do arquivo para o conjunto de blocos livres no disco. Então eu tenho que fazer 3 coisas. Eu tenho que identificar que naquele diretório não existe mais aquele arquivo. A minha tabela de inodes que identificam onde estão os blocos do arquivo tem que ser apagada, tá? E aqueles blocos que estão disponíveis tem que agora entrar numa lista de blocos ditos livres, disponíveis para serem utilizados. Se eu não realizar essas 3 operações, vai acontecer uma inconsistência. Eu tenho que realizar essas 3 ações atomicamente. Porque imagina que eu faço apenas as 2 primeiras e o meu computador desliga de novo, né? E essa última não é feita. Quando eu não faço essa última que vocês estão vendo aqui, significa que eu não vou colocar esses blocos de arquivo que foi apagado na lista de blocos disponíveis. Vai acontecer uma inconsistência. O arquivo não está mais lá, mas eu não estou enxergando que aquilo ali é um bloco livre disponível. Tá? Então isso tem que ser feito de maneira atômica. Então o journaling ele é um tipo de sistema de arquivos baseado em log, ou seja, eu faço as modificações em um log na memória e depois escrevo tudo no disco, mas eu faço também essas 3 operações de maneira atômica, tá? Num processo que a gente chama de uma transação. Então a transação é considerada aceita quando é escrita no arquivo de log dizendo terminei de fazer todas as modificações. Tá? O sistema de arquivo não necessariamente vai estar atualizado, eu preciso gravar essas informações do log. As transações no arquivo de log são processadas de forma assíncrona, ou seja, quando a transação é processada, ela é armazenada no arquivo de log, tá? E são feitas aperiodicamente. Tá? Se um sistema é reinicializado, as transações no arquivo são processadas antes do início da utilização do sistema. Eu verifico se houve atomicidade nessas operações. Então, voltando àquele meu exemplo, o que acontece se o meu computador desliga antes de eu realizar essa terceira parte aqui? Certo? Nada vai acontecer do ponto de vista de remover o arquivo do diretório e nem liberar o inode. Por quê?
Porque a escrita no log só vai ser feita quando tudo isso daqui estiver feito. Certo? Então, duas escritas são necessárias. Uma escrita no log e no sistema de arquivos. Tá legal? Por fim, vamos falar de sistemas de arquivos virtuais. Tá? A virtualização é uma coisa que a gente lida normalmente hoje em dia. A gente, inclusive, tem uma aula falando sobre virtualização. Como é que eu integro diferentes sistemas de arquivos? Eu tenho um sistema de arquivo FAT, um sistema de arquivos NTFS e assim por diante. Como é que eu faço para integrar todos eles? Tá? Então, o Virtual File System, tá, é uma camada intermediária que recebe a solicitação feita pelo usuário. Tá? E aí ele reconduz essa solicitação para o sistema de arquivos necessário. Ou seja, ele sabe conversar com cada um dos tipos de sistema de arquivo. Eu tenho aqui a solicitação do usuário e o sistema de arquivos virtual recebe essas solicitações de maneira bruta, ou seja, quero abrir um arquivo, quero fechar um arquivo, através das chamadas de sistemas que a gente falou lá no início da aula. E aí, esse sistema de arquivos virtual, ele sabe conversar com cada um dos tipos diferentes de sistemas de arquivos. Okay? Então, da mesma maneira que um sistema virtual, né, de virtualização, ele virtualiza elementos do hardware, como por exemplo processadores, memória, etc. Ele também vai virtualizar aqui sistemas de arquivos. Tá legal? Ok, pessoal. Então era isso para a aula de hoje. Essas são as referências e até a próxima.